Hoje eu quero conversar com pessoas que, assim como eu, muitas vezes terminam os dias, fizeram um monte de coisa, sensação de que passaram o dia ocupados, mas quando chega no fim do dia parece que não produziu nada. É um pouco decepcionante, um pouco frustrante, você não consegue entender muito rapidamente por que você ficou tão ocupado e por que você não parece produzir tanta coisa, e isso te dá uma frustração, vamos dizer assim, um tanto existencial, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sabendo me organizar? Será que eu estou sabendo escolher os trabalhos, as atividades, os momentos, enfim. E eu quero trazer nessa reflexão aqui algumas ações, a partir do que eu vivo e do que eu vivi até hoje, que eu penso que vão te auxiliar, vão te ajudar a melhor escolher onde gastar o seu tempo. A gente poderia resumir assim a ideia desse vídeo. Porque veja, eu estou refazendo a metodologia de crescimento de negócios que eu tenho, que é basicamente a metodologia que eu aplico nas diferentes empresas nas quais eu atuo, e eu percebi que existe uma coisa que é chave dentro dessa metodologia, que é o seguinte: saber escolher a ação que traz o maior retorno pelo esforço aplicado. Por exemplo, eu poderia decidir imprimir um monte de panfleto da minha escola e sair distribuindo no sinal, na rua, no comércio, para ver se alguém se interessa e se matricula na OPB School. Ou eu posso vir aqui gravar um vídeo de YouTube. Ou eu posso, por exemplo, escrever um e-mail. Ou eu posso fazer um post no Instagram. Todas essas ações têm o mesmo objetivo: fazer com que novas pessoas se matriculem na escola. Agora, você consegue perceber que todas têm efetividade diferente? É provável que eu vá conseguir mais clientes fazendo um vídeo do que distribuindo panfleto. Pelo simples fato de que o vídeo deve alcançar mais pessoas do que um panfleto. Então, para 1000 pessoas verem meus panfletos, me parece bastante difícil, quando os meus piores vídeos aqui do canal têm 1000 acessos. Então, esse é um exemplo de atividade que traz maior retorno por esforço colocado. Porque assim, o que é produtividade? Se a gente tentar pensar bem, ao invés de tentar dar uma definição de dicionário ou de curso, vamos tentar pensar na realidade. O que nos interessa de verdade? Me interessa o seguinte: que eu consiga fazer o mínimo possível das coisas que eu não quero para conseguir o resultado que eu quero. E eu consiga colocar na minha rotina, no meu dia a dia, nos meus horários, o máximo das coisas que eu gosto e quero fazer. E essas coisas, ou elas vão contribuir para aumentar meu resultado, ou eu posso fazer elas porque eu já tive um resultado financeiro no meu negócio. Do tipo, eu quero poder ficar mais tempo lendo um livro de literatura, que não me dá nenhum retorno financeiro imediato aqui no meu conteúdo, ou na OPB School. Ou eu quero ficar mais tempo jogando bola com meu filho, que também não me dá retorno financeiro nenhum em negócio nenhum. A ideia é você, a partir de hoje, pegar um simples caderninho, e você pode ir no ChatGPT. Já vou te dar uma dica de ChatGPT, inclusive. Você pode pegar um simples caderninho. Todo dia de manhã você abre sua agenda, abre seus compromissos e começa a fazer a lista de todas as tarefas possíveis para esse dia. Então, tudo que eu deveria fazer hoje, tudo que eu tenho para fazer hoje, tudo que é possível fazer hoje. E aí, uma vez vendo essa lista de tudo que é possível fazer hoje, você seleciona quais são as 3 coisas que mais vão trazer resultado hoje. E todas as outras você deixa por último ou não faz. Ou você vai... Tarefa é sempre assim, né? Ou você vai fazer, ou você vai delegar, ou você vai deixar para depois ou jogar fora. A gente poderia dizer são 4, né? Ou fazer, ou nunca fazer, ou delegar para alguém fazer, ou deixar para depois. E aí, quando você fizer essa lista, você vai conseguir, a partir desse momento, eu acho que eu ativei a Siri do meu celular aqui. Quando você fizer essa lista, você vai conseguir, a partir desse momento, todos os dias, eliminar algum tipo de tarefa. E eliminar é a parte mais importante da produtividade. Porque, de novo, vamos voltar para olhar para a realidade. O que eu quero?
mínimo possível de tempo nas coisas que eu não gostaria de estar fazendo. E eu quero que o resultado seja alcançado o mais rápido possível. Olha, eu acredito que tudo na vida é longo prazo, você precisa construir. Mas apesar de saber que é assim, a gente sempre vai se esforçar para fazer o mais rápido possível. Então, eu quero que a atividade que eu faça tenha uma alta alavancagem. E é assim que você deveria enxergar a sua vida, na minha opinião, não eu opinando na tua vida, né? É assim que eu enxergo a minha vida. Todas as atividades que eu executo, elas precisam ter a máxima alavancagem possível. Por isso que muita gente se interessa e é atraída pelo discurso de escalar um negócio. Porque escalar parece isso, parece alavancar os resultados de maneira desproporcional às ações. Mas às vezes, escalar não é o que você quer no sentido de, olha, para eu fazer uma operação empresarial escalar, eu vou ter que ter um grande time, eu vou ter que alugar um galpão maior, eu vou ter que contratar mais gente, eu vou ter que gastar mais dinheiro, eu vou ter que arrumar um investidor. Então a escala de um negócio, ela não necessariamente significa liberdade para você. O que realmente é liberdade é alavanca. Pensa naquele, como é que é o experimento clássico, né, do cara que descobriu a alavanca, né? Que você imagina uma gangorra, certo? Quanto mais longa a gangorra, mais fácil é de você elevar um outro lado para cima, porque você está mais longe do centro de apoio da gangorra. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A alavancagem é o mínimo esforço para a maior elevação possível do resultado. Então, o que a gente deveria buscar o tempo inteiro, que é o que eu busco o tempo inteiro, deixa eu olhar para o meu dia e ver o que eu fiz que não dá nenhuma alavanca e eu não deveria estar fazendo. E aí, por exemplo, a dica do ChatGPT. O que eu fiz? Eu assino o Codex, né, que é o programador do ChatGPT. Tá lá, se você assina o ChatGPT, você tem acesso ao Codex no aplicativo. E aí eu pedi para ele ter acesso a todos os meus e-mails, a todas as minhas conversas de WhatsApp, a todas as minhas conversas de Slack, e mais uma porção de coisas que representam ações possíveis na minha vida, do tipo, o e-mail pode estar lotado de ações possíveis, eu tenho que responder alguém, eu tenho que ler algum relatório, eu tenho que fazer alguma coisa. O WhatsApp vai estar lotado de ações possíveis, porque a gente me chamando para fazer alguma coisa, eu tenho que responder uma pessoa. Então, tudo o que pode gerar uma tarefa para a minha vida, eu coloquei no ChatGPT para ele analisar e me trazer um relatório todo dia, 8 horas da manhã. Então, todo dia, 8 da manhã, ele me traz o relatório com tudo que apareceu e com as recomendações que ele tem para eu agir. Qual é a intenção de eu fazer isso? É limpar o barulho, o ruído. Porque esse é um dos grandes problemas da produtividade na nossa vida. É muito ruído e muito barulho. Se você abrir o WhatsApp agora, depender de como é a tua vida, vai estar já lotado de algumas dezenas de conversas e todas elas demandam algum tipo de ação, mesmo que a ação mínima seja responder a pessoa. Isso é tão dramático para mim que eu cheguei ao ponto de parar de responder as pessoas, porque simplesmente não dava tempo de responder todo mundo que está me chamando e ainda fazer tudo que eu tenho que fazer na vida. Por quê? Porque responder uma pessoa quase sempre é uma ação de baixíssima alavancagem. Então é melhor eu, por exemplo, assim, resumo da ópera aqui no meu negócio, né? Eu gravar vídeo e eu escrever post. Isso é a máxima alavancagem que tem no meu negócio. Toda vez que eu faço isso, eu gero movimento, eu gero interesse das pessoas pelo meu produto, consequentemente eu vou gerar vendas. Então você precisa começar a identificar essas ações. E essa ideia de alta alavancagem é a ideia que vai fazer com que toda a sua rotina mude, porque você vai começar a tirar as tarefas que não alavancam e colocar as que alavancam. Segundo, vai mudar a tua rotina de estudo, porque a partir desse ponto de vista, eu não estudo mais para fazer simplesmente eu vou fazer mais do que eu faço, vou fazer melhor o que eu faço. Eu estudo para descobrir o que é que eu tenho que ficar bom em fazer e ficar cada vez melhor em fazer para que eu alavanque cada vez mais o retorno sobre o tempo gasto naquilo ali. E isso é a ação que vai diminuir essa sensação de terminar os dias como se você tivesse feito um monte de coisa, mas no fim das contas não chegou em lugar nenhum.
E eu espero que com isso eu tenha te ajudado a pensar um pouco sobre as ações do teu dia. Se você tem interesse em construir um negócio enxuto no digital, clica no link da descrição, conheça a OPB School, a minha escola de negócios, a única do ramo que existe no Brasil. Clica aí para saber mais. A gente se vê. Tamo junto.